Deixa o pessoal começar a entrar, né? Para a gente poder... Sai. Estamos ao vivo. Já tem gente? Não. Não, 0 pessoas. Só temos nós, né? Inclusive, alguns colegas me perguntaram quanto ao acesso. É direto pelo Face do SICOM, né? Entra no Face do SICOM, Só entrar por lá. Aí, enfim. Então vamos lá, vamos começando. O pessoal já vai entrando. Boa tarde para todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre o condomínio nos novos dias de pandemia, de concentração interna nos apartamentos, escritórios, unidades. E temos a honra de convidar e de estar já presente a doutora Cristiane Xavier Imamura. É isso? Que ela é presidente da Comissão de Direito Imobiliário Condominial, melhor dizendo, da OAB aqui de Santos. Um prazer recebê-la, viu, Cristiane? Vou chamar você de Cristiane. Prazer é tudo meu. Tá? Vou me chamar de Rubem também. E são vários temas, né, Cristiane? A gente conversava aqui um pouco antes. Começamos aí, por exemplo, violência doméstica, obrigação do síndico de tomar partido ou de fazer alguma coisa. Em alguns estados está virando lei. É questionável, depois a gente vai desenrolar o tema, mas você é síndica de alguns condomínios, né? E também essa experiência é importante, que a gente sabe que não está podendo estar presente pessoalmente nos condomínios e fazendo essa assistência virtual. Dentro dessa tua perspectiva, o que mais tem acontecido de problemas? Uso de área comum, problema de convivência... como é que está a inadimplência nesses condomínios? Dá uma passada geral nesses temas para a gente poder ir tomando aí a rédea das coisas. Sim, então vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigada, Rubens, pela oportunidade, é um prazer. Realmente, assim, o que nós sentimos, né, tanto na área jurídica quanto na sindicatura, é que houve um aumento exponencial de todos os problemas normais, digamos assim, do condomínio. Então, problemas de convivência, problemas entre vizinhos, a questão das restrições, né, a aceitação pelos condôminos de algumas restrições, o isolamento social em si trouxe todos os condôminos para dentro do condomínio praticamente 24 horas por dia. Então, também tivemos uma grande maioria, assim, de problemas com manutenção, né, equipamentos que estão sendo mais utilizados, a área comum em si não está liberada, mas a parte de manutenção, elevadores, a parte da própria equipe de funcionários, onde a gente teve que orientar um aumento da limpeza, gastos. Então, tudo isso refletiu, assim, diretamente nos condomínios. A questão do isolamento social, da pandemia em si, a questão da inadimplência, obviamente, né, por conta da redução de salário de muitos moradores, de muitos condôminos, alguns realmente perderam o emprego, então tiveram essa dificuldade, estão sofrendo essas dificuldades, e isso se reflete no condomínio, não tem muito o que fazer. Eu acho que depois de, digamos assim, 30, 40 dias do início do isolamento, começou a ter uma melhora. As pessoas começaram a se adaptar, começaram a compreender a seriedade do problema, aceitar melhor a questão das restrições de área comum e tudo mais. E hoje a gente está tendo um movimento já de alguma flexibilização, alguma liberação, e vamos descobrir, né, como isso vai funcionar. Ainda não temos uma experiência nessa parte, porque dependemos muito do bom senso dos condôminos, nesse uso, ainda que flexibilizado, ainda que limitado, mas o fato é que, de um modo geral, mudou completamente a vida em condomínio durante a pandemia. Eu já ouvi dados que aumentou muito a questão dos divórcios, né? Porque as pessoas começaram a conviver muito mais e também a violência, né? As pessoas, quanto mais próximas, mais acaba acontecendo o desenlace, a pessoa acaba descontando na outra as frustrações que eventualmente ela tenha,
Por exemplo, você falou ali do desemprego, mudança do método de trabalho, né? A pessoa que ia todo dia para o trabalho, agora ela está 100% ou quase 100% dentro de casa. Isso influencia o comportamento. A gente sabe como é que também passa por situações semelhantes. Eu fico preocupado, porque, assim, nós tivemos recentemente a aprovação de uma legislação que mudou em alguns aspectos do Código Civil, mas de maneira temporária, né? A Lei 14.010, de 2020, que foi amplamente debatida no Senado, na Câmara, e foi sancionada pelo presidente. E eu acho que ele vetou alguns artigos que realmente faziam sentido, porque o síndico, embora ele tenha uma série de responsabilidades, ele não pode também substituir a vontade dos moradores. Ele não é às vezes ele nem é o dono lá do imóvel, ele pode ser síndico não morador, não proprietário, o código permite isso, e ele não pode ser o ditador, né? Não pode, aliás, ditadura nunca, né? Jamais, em tempo algum. Jamais. Né? Mas ele tendo muitos poderes, ele pode... a gente sabe que a sedução do poder é muito forte. A caneta é mais pesada, ele faz o que ele quiser. Então, nesse sentido, aquele veto, por exemplo, ao uso das áreas comuns, que o síndico tinha o poder de vetar sem ouvir ninguém, eu acho que foi importante, porque condomínio é comunidade, você tem que ouvir as pessoas. E hoje em dia você tem esse meio digital, virtual, que é possível colher essa vontade de alguma maneira. O que você me diz sobre isso? Você entendeu o veto dessa forma? O que você tem alguma colocação? Na verdade, quando há, como você falou, um síndico ditador, fica realmente muito complicado, né, para o condomínio em si, para os condôminos lidarem com isso, se a lei determinasse essa possibilidade, né, essa legitimidade para o síndico de agir isoladamente. Num contraponto, também temos condomínios onde é muito difícil você conseguir reunir uma assembleia presencial, quanto mais a virtual, né? Como a gente vinha conversando um pouquinho antes, principalmente em Santos, nós temos um perfil muito grande de moradores idosos, pessoas que têm uma dificuldade nesse acesso, e aí você também estaria limitando essas pessoas, esses condôminos, a comparecer a uma assembleia virtual. Então, desde o início, né, da pandemia, mesmo antes da promulgação dessas leis, eu venho orientando e venho tomando um caminho de conciliação. Então, sempre em acordo com o conselho condominial, sempre repassando essas informações aos moradores, para que haja um consenso, ainda que não geral, porque isso é praticamente inviável no seio condominial, mas que haja um consenso sempre de uma maioria e que essas medidas sejam tomadas de acordo com o perfil do condomínio. Então, o síndico ele tem que ter essa sensibilidade. Um condomínio menor, um condomínio que você tenha um controle maior da ação dos condôminos nas áreas comuns, não justifica, né, você fechar tudo ou impedir tudo. Há uma possibilidade de flexibilização. Já condomínios muito grandes, né, os condomínios clubes que temos aí, fora da pandemia já é difícil para o síndico manter as regras de uso. Então, com todo mundo no condomínio e com as normas, os protocolos, né, sanitários de isolamento, seria mais difícil ainda. Então, eu acredito que a ideia do legislador ali foi facilitar essa transição, mas também concordo, né, com você no sentido de que haveriam abusos. Então, hoje, a melhor forma é realmente o consenso, é buscar essa conversa com os moradores, conversar com o conselho, manter esse canal de comunicação aberto, se não houver a possibilidade da assembleia virtual, para que ninguém se sinta prejudicado, né? Uma coisa que eu acho importante, você sabe do curso lá de síndico profissional, aliás, eu não falei, mas você é uma das nossas colaboradoras lá, professora online, né? E eu sempre falo para os nossos alunos, que eles são os interessados,
que uma das grandes questões, ou uma das grandes ferramentas que o síndico profissional tem, ou que deve ter, ou utilizar, ele tem que ter o diagnóstico do condomínio onde ele está prestando serviço, ou seja, enquetes, fazer a verificação de quem é o perfil, qual é o perfil do morador, quantos idosos, quantas crianças, para que ele possa direcionar o trabalho dele e até mesmo outras comunicações. Por exemplo, tem uma senhorinha que mora no 8º andar, que ela é sozinha, não tem parente nenhum, como é que eu vou fazer uma rede de comunicação se ela tiver necessidade ou se ela apresentar algum tipo de problema, que ela precise ser resgatada ou enfim. Assim como eu posso ter aqueles festeiros, o pessoal lá do 18º andar é festeiro, gosta de todo fim de semana receber, enfim, para que eu possa modelar de maneira tal que todos os interessados entendam que, para que eu more numa comunidade, eu tenho que abrir mão de algumas liberdades, mas não é aquela liberdade essencial, mas é para mera convivência, senão todo mundo poderia fazer tudo e a gente sabe que é impossível. Mas ele tem que ter esse controle, ele tem que estar sempre presente da melhor maneira possível, né? Fazendo essas enquetes, fazendo discussões do que é melhor para o condomínio. O síndico não pode ser o sujeito que só tem um caminho, ele tem que ter a meta, mas o caminho pode ser diferente, desde que não seja contra a lei, né? Então, por isso que ele tem que ouvir as pessoas. E, enfim, é uma coisa que parece bobo, né? E até melhora muito o âmbito do condomínio. Você fala assim, poxa, mas nunca ninguém tinha perguntado para mim como é que eu estava. Quando eu digo isso, do síndico, né? Porque normalmente o trabalhador, o funcionário do condomínio, estabelece esse canal melhor do que muitos síndicos, né? Talvez pelo que ele fique lá mais tempo, enfim. Mas o síndico, principalmente o profissional, ele tem que olhar isso como uma ferramenta que vai auxiliar nessa gestão. E você fala de compliance, né? Então, a gente tem que cumprir aquelas regrinhas, saber onde que nós estamos pisando, ver a convenção, ver a legislação. Vida de síndico não é fácil, hein, doutora? Aliás, Cristiane. Na verdade, até eu acredito, né, que a questão da sindicatura profissional cresceu muito por conta disso. Porque hoje o síndico, ele tem que ter um conhecimento em todas essas áreas que você mencionou. Então, desde esse perfil, né, de conciliador, de realizar bem uma reunião, realizar bem uma assembleia, se comunicar bem, até a questão do conhecimento técnico, do conhecimento jurídico, do conhecimento da parte administrativa, para poder prestar contas, para poder analisar contratos. Então, criou-se realmente uma necessidade hoje de um condomínio ser gerenciado de uma forma profissional. Não que muitos moradores têm esse perfil e conseguem fazer uma gestão muito competente, mas é mais difícil você, como morador, né, deixar as suas atividades profissionais, deixar a sua rotina, o seu dia a dia, no teu momento de descanso, que é estar com a sua família, estar na sua casa, vai tocar o interfone, vai ter um problema, vai ter uma emergência. Então, acabou que o próprio mercado, né, viu essa necessidade. Quem vai nos atender dessa forma ampla? Quem vai fazer essa análise, trazer para o condomínio uma gestão profissional? Porque hoje o condomínio é uma empresa, né? Nós temos condomínios hoje que arrecadam mais do que muitas empresas. E isso tem que ser gerido de uma forma transparente e de uma forma que melhor beneficia a todos. Então, eu acredito que até isso, né, a pandemia trouxe para os condomínios, essa visão de que, olha, a gente precisa realmente ter alguém imparcial para gerir e profissional, que possa realmente avaliar todas essas legislações, todas essas normas, todas essas necessidades e aplicar isso de uma forma produtiva, de uma forma eficiente para o condomínio. Então, hoje, nós vemos, assim, muitos condomínios tendo conflitos diariamente, por conta do isolamento social, por conta do confinamento,
E alguns síndicos não sabem como lidar, não sabem realmente nem por onde começar, né? Porque até então ninguém nunca passou por isso, é tudo realmente muito novo. E aí é onde a gente vai se respaldar na legislação, na comunicação. Eu, particularmente, sempre fiz questão de ter os plantões presenciais, porque eu acho muito importante você estar ali para conversar com o condômino. E durante a pandemia nós não temos mais essa opção, né? Então, hoje o WhatsApp se tornou uma ferramenta muito forte. Eu tenho grupos dos condomínios, né, o que é bastante desgastante para o síndico, mas que nos ajuda a ter uma comunicação rápida e a entender esse perfil. Muitas vezes você acaba tomando uma medida e por ali você mede essa satisfação ou essa insatisfação e o número de condôminos que concordam ou não concordam. Temos ferramentas hoje também que eu utilizo nos meus condomínios, que são os programas, né, os aplicativos de portaria, de controle e tudo mais, onde a gente consegue ter esse perfil também em cima dos cadastros dos condôminos. Então, eu sei quantos idosos temos, quantos animais, quantas crianças, para fazer essas ações mais direcionadas. E a questão, como eu falei, de você ter um conselho atuante, que esteja ali junto com o síndico, avaliando essas medidas, concordando ou não, mas trazendo sugestões, trazendo ideias, porque o condômino é a melhor pessoa para trazer para o síndico profissional quais as necessidades daquele condomínio. Então, a gente tem tentado fazer essa avaliação diária, né? Durante a pandemia, ela que não está lá, né? Ele está lá, você não está. Cristiane, a Renata vai trazer uma pergunta aí do pessoal que está na live. Pois não, Renata. Ótimo. Uma pergunta, na verdade, é a Antônia Lauri, ela está colocando aqui uma situação bem complicada que a gente vê isso acontecer e as consequências disso, né? Que ela fala que o síndico não está satisfeita, né, com a situação, com a gestão do síndico, do zelador. Ela diz que, pelo que ela falou aqui, ele também não deve estar cumprindo as funções que lhe cabe, e também está falando da administração. Então, veja, a importância disso daí de ter uma boa administração, que tem uma parceria legal com o síndico, para que isso funcione corretamente. E aí a gente tem a participação do Vinícius, da Anchieta. Opa, boa tarde, Vinícius. Obrigado. Olá, Vinícius, seja bem-vindo. Inclusive, assim, é um exemplo de administradora, sempre na frente, né, buscando aí sempre o melhor nos condomínios, e aí ele fala justamente o quanto também os administradores sofrem com isso, né, que já não bastasse más profissionais, né, que a gente vê no mercado em relação a administradoras de condomínio, também a elevada incidência de pessoas que se intitulam síndico profissionais, né, então a consequência disso aí no nosso setor é bem complicada, né? Eu vou pegar da dona Antônia, também vou agradecer a participação dela e do Vinícius. É assim, eu tenho a visão, Cristiane, de que a função de síndico profissional deveria e deve ser regulamentada. Por quê? Porque tem pessoas como você que são eficientes, têm conhecimento e têm respaldo para responder por eventual erro, e tem os aventureiros, assim como tem colegas advogados que, embora tenham conseguido a OAB, não são dos melhores. Tem em todas as profissões, administrador também é assim, enfim. Mas quando você regulamenta uma profissão, você cria regras, um código de ética, a fiscalização própria, porque isso gera o quê? Maior responsabilidade e maior qualidade. Eu acho que está na hora, sim, de fazermos esse esforço para que tudo seja regulamentado e melhore para os condomínios, que são os destinatários finais, esse tipo de gestão. Mas, infelizmente, né, o Vinícius sabe disso, você sabe disso, você tem os síndicos que a gente chama de orgânico, que fazem um monte de besteira também. E aí não tem, qual é a consequência? Bom, se ele cometer crime, ele pode ser punido criminalmente. Se ele cometer alguma irregularidade administrativa, ele vai ter que pagar uma indenização. E nós sabemos que a grande parte
a indenização você vai pelo patrimônio da pessoa. Às vezes ela não tem nem onde cair viva, porque morto cai em qualquer lugar, né, como eu digo. E aí a gente tem um âmbito da complexidade do condomínio. Muita gente pensa assim, condomínio é moleza, vamos lá, é só gerenciar a discussão lá do senhorzinho com a criança, ou dos dois lá, o que é de um time, o que é do outro time. Só que não, né, doutora? Como é que é esse negócio? O que você acha disso? Na verdade, o que acontece? Eu iniciei na sindicatura profissional quando ainda não tínhamos essa quantidade, né, de colegas aí atuando, e foi muito difícil, tinham poucos cursos, inclusive, até gostaria de parabenizá-lo pelo curso, que é excelente, e hoje a gente tenta fazer um paralelo, né, uma época onde profissionais que realmente tinham uma vocação, digamos assim, já, no meu caso, eu vim do direito, né, então você já tem essa questão, não só da parte de análise legal e tudo mais, mas esse perfil de mediação, de conciliação, e alguns profissionais também da área de engenharia, da área de administração, que tem esse perfil, que tem esse respaldo. E aí você vê que muitos profissionais de outras áreas que não têm esse foco acabaram ingressando sem um curso, sem uma especificidade para aquela profissão, digamos assim, para aquela atividade, e acabam aprendendo na tentativa e erro. Só que essa tentativa e erro traz prejuízos para o condomínio e para os condôminos, né? Então, não só a questão do síndico profissional, intitular-se profissional sem uma experiência comprovada, sem um curso que lhe dê algum respaldo técnico para exercer essa função, como esses síndicos moradores, porque hoje a gente tem um perfil de condomínio diferente, né? Como estávamos comentando. Não é mais aquele condomínio pequenininho, de 3 andares, que todo mundo se conhece, contas simples de se avaliar, aquela administradora fazia o básico, que a gente chama, né? Então, emite uma DARF, faz um pagamento. Hoje a gente tem subsídios, né, como no caso a Anchieta e outras tantas administradoras que têm aplicativos, têm sites, dão um respaldo muito bacana para o condomínio, e também como síndico profissional, trabalhando junto, o condomínio, na verdade, ele vai ter benefícios financeiros e benefícios no cotidiano dele, né? Num primeiro momento, o pessoal vê como custos. Não, poxa, deixa o amigo do apartamento tal ser síndico, porque a gente não vai ter custo. Quando você coloca isso para 2 anos de mandato, tudo que poderia ter sido economizado, tudo que poderia ter sido realizado no condomínio, acaba sendo um custo, né? Manter também o síndico morador acaba sendo um custo. Logicamente, como eu falei, pessoas que não tenham essa experiência, não tenham essa expertise para tocar o condomínio. Mas, de um modo... Já vi situações, Cristiane, por exemplo, o síndico, a síndica lá, no caso, ela se perpetuou no cargo porque ela mantinha o valor do condomínio igual. Durante 10 anos foi igual. Só que quando ela saiu, o rombo era de 300 mil reais. Exatamente. Não, eu já peguei condomínios de... já peguei condomínios de termos que fazer busca e apreensão de documentos, de ter que fazer ação criminal, porque o dinheiro do condomínio girava na conta pessoal do síndico morador, umas coisas assim. Então, são situações que, infelizmente, não são incomuns, né? A gente vê todos os dias por aí, pelo mercado, e eu acho que está melhorando essa visão, né, do condômino, de ter um profissional, de ter uma boa administradora, de ter um bom síndico, de ter um respaldo jurídico, uma consultoria jurídica, que também é muito importante. O pessoal também tem essa visão de que a consultoria jurídica faz cobrança de débito. Não. A consultoria jurídica vai analisar contratos, vai avaliar a questão trabalhista, vai orientar o síndico numa advertência, numa multa, exatamente como você falou, para depois o condomínio não pagar uma indenização, não ter uma discussão judicial, vai orientar como fazer bem uma assembleia, uma prestação de contas.
Então, hoje, eu acredito e espero, né, que tenhamos aí um movimento da profissionalização, sim, de um meio de regulamentar a profissão de síndico profissional, porque isso só vai melhorar para o mercado, né, para os profissionais que são sérios, que estão sempre buscando conhecimento, estão sempre se atualizando, tentando fazer um trabalho ético. Então, isso para a gente é muito melhor. Quanto mais profissionais capacitados no mercado, melhor essa profissão é vista, em qualquer área. Os aventureiros, né? Exatamente. Então, você vai ter aí colegas trabalhando sempre em prol do condomínio e fortalecendo, né, a profissão. Sim. Olha, uma das coisas que eu defino como imprescindíveis para qualquer síndico profissional, além de se manter atualizado, e é uma dica que eu sempre falo, é assim, você só consegue mostrar sua capacidade quando você mostra que você é diferenciado. Uma das coisas é ter uma organização, mostrar que você, por exemplo, eu não quero errar, mas se eu errar, tem aqui um seguro que me cobre. Exatamente, isso é muito importante. Tem um respaldo, é uma empresa ou é uma pessoa que tem o CNPJ, que hoje em dia é possível através do MEI ou empresa individual. Enfim, antes de contratar, tem que analisar todos os perfis. Porque o que acontecia, principalmente no começo, né? Eu chegava lá com orçamento, vamos supor que eu fosse me apresentar como síndico profissional, apresentava o meu portfólio e o meu valor. Meu valor vai ser esse. Aí chegava o condômino lá e falava assim, mas por esse valor aí eu faço por menos. O que o pessoal fazia? Contratava o menor. Só que depois, lá, como você bem disse, no final de 1, 2 anos, você ia colher os frutos amargos dessa escolha. Por quê? Aquele camarada... A economia não se justificava, né? E assim, se ele queria ser síndico remunerado, ele já teria que ter se apresentado antes, não naquela ocasião. Sim. Se ele se apresentou naquela ocasião, qual é a bagagem dele? Muitas vezes é aquele camarada que chegou no dia lá no condomínio, ninguém conhece. Mas ele está se apresentando, vamos com ele, que afinal de contas ele está morando aqui, ele é mais interessado do que o síndico profissional. E às vezes até mas é muito raro. Porque o que eu vejo também como síndico, eu também sou síndico, a gente não pode nunca ficar no mais barato nem no mais caro. Tem que ser a linha do meio. Porque, normalmente, o mais barato sai muito mais caro. O mais caro já vão achar que eu estou explorando, ou coisa parecida, né? Então, a Renata disse que tem mais algumas questões aí. Sim, o José Roberto Frutuoso, ele está aqui. José Roberto, tudo bem? Boa tarde. Da Predimar. Isso, dando várias sugestões, não, ele tá dando depoimentos, na verdade, com a dificuldade que ele tem em relação na Assembleia, eleger um síndico morador, e aí eu acho que a gente precisava falar um pouquinho, porque ele cita aqui algumas situações, sobre como eleger um síndico profissional, certo. E o que a convenção diz em relação a isso, né, de poder eleger ou não, a gente precisa deixar claro. A gente tem que tomar cuidado, né, Cristiane? Aliás, primeiro, só para te falar, se você não conhece o Zé Roberto, ele é dono da Predimar, ele é também colega, advogado lá de São Vicente, está na estrada já há bastante tempo. Ele não era advogado, ele já era administrador. O que ele fala é verdade, e eu também falo isso no curso. Eu digo sempre, você vai se apresentar no condomínio X, vai lá primeiro, descobre a convenção, é um documento público, veja se é possível te contratar, porque tem muita convenção que fala que a função é gratuita, né? Então, eu tenho que saber se eu vou ser síndico voluntário ou não voluntário, quer dizer, se eu vou receber. E quando se fala em síndico profissional, normalmente o mercado acha que é o remunerado, mas não necessariamente, ele é o terceiro, é alguém que não é condômino. E então o que ele fala é verdade. Você tem que analisar a convenção, ver se é para você e, além disso, saber todas as circunstâncias daquele condomínio. Que é, por exemplo, eu vou ser síndico de um condomínio de 15 mil unidades. Se eu estiver começando, não é o melhor caso. Sim. Porque se eu não sei lidar com um pequeno, não vou saber lidar com um de 15 mil unidades. Né? Eu tenho que saber qual é o passo que eu vou dar. O que você acha sobre isso? Realmente não temos que conhecer antes de apresentar até uma proposta, um orçamento?
até para saber se podemos ou não ser contratados. Acho que é basicamente... sem dúvida. Na verdade, a convenção, ela é a lei do condomínio, digamos assim, né? Então, se há um impedimento na convenção para a contratação de um síndico que não seja proprietário, aí você já tem um impedimento real para a contratação. Não tem muito o que fazer a não ser sugerir, né? Se é uma vontade do condomínio ter um síndico profissional, sugerir a alteração da convenção. Então, todos os procedimentos que conhecemos que são, não são poucos, né? Nem os custos, dependendo do condomínio, não são poucos para fazer essa alteração. Mas é uma possibilidade. Agora, a alternativa que eu veria, desculpa, Cristiane, é assim: vamos supor que ninguém queira ser o síndico, faz a assembleia lá, o síndico, ora, ninguém aqui vai se candidatar, não queremos, tal. O código dá uma alternativa do administrador provisório, né? Então, o síndico profissional poderia ser contratado, apesar da convenção, se fosse nomeado pelo juiz, naquele condomínio que ninguém quer ser síndico e que também não vai dar para mudar a convenção para poder, porque é muito mais complexo ainda. Se a gente não consegue ter o síndico, imagina mudar a convenção, né? Imagina mudar a convenção. Até porque num condomínio pequeno já é praticamente impossível você ter um quórum de 2/3 numa assembleia. Imagina em condomínios maiores, que é onde normalmente vão procurar o síndico profissional. Mas essa questão realmente é muito complicada. Eu recomendo, e aí quando os síndicos moradores me procuram quanto à assessoria jurídica, né? Queremos um síndico profissional, como podemos fazer, né? A dúvida do colega realmente orientar, antes de mais nada, se fazer uma cotação, né? Sentar com esse conselho condominial, avaliar, como você bem disse, qual a experiência desse profissional, quais os atendimentos que ele faz no mercado, qual a procedência dessa empresa ou desse profissional que está oferecendo serviço, e avaliar se ele vai atender a necessidade desse condomínio, né? Então, para quê? E já ter uma conversa antes com esses moradores. Então, olha, estamos pensando em contratar um síndico profissional, sentir o desejo desse condomínio, porque quando você chega na assembleia, fica muito mais fácil. Essa ideia já foi disseminada, já foi estudada, já vem alguns profissionais ali para apresentar o trabalho, para explicar como funciona, né? E esses moradores vão ter uma aceitação melhor do que chegarem numa assembleia sem qualquer informação, sem conhecer a profissão, e isso gera realmente um temor, né? Tem esse lado, infelizmente, de que o síndico é corrupto, o síndico rouba, o síndico, né? E os moradores ficam receosos de receber essa informação ali na hora. Então, uma coisa que eu percebi ao longo dos anos é que você preparar essa assembleia antes e passar um comunicado, permitir que esses moradores conheçam quais as empresas que vão apresentar, que eles mesmos façam, né, uma avaliação no mercado, ajuda bastante a administradora do condomínio, inclusive, a conseguir na assembleia um resultado mais eficaz na eleição do síndico profissional. Renata? Voltando um pouquinho agora, falando sobre o nosso dia a dia, nesse momento mesmo, né, da pandemia, a Antônia, de novo, participando, ela quer saber sobre uma dúvida muito recorrente, né, que é sobre o barulho. Mas olha só, ela cita serra elétrica, britadeira, numa obra, num apartamento, ou no condomínio. Ela diz apartamento, no apartamento. Então, como é que está funcionando isso? Quais orientações? É assim, permitir, Cristiane, você pode complementar junto comigo. Claro. Então, assim, a legislação não mudou nesse ponto. A construção civil continua sendo permitida no Brasil todo. O que nós temos são recomendações. E o bom senso sempre tem que imperar. Quando você fala de britadeira, serra elétrica, são coisas até naturais em alguns tipos de obra. O que nós temos como ponto de vista? Primeiro,
o morador ele tem que cumprir uma série de normas para poder ter a reforma dentro da sua unidade. Ele não está impedido, não é proibido, mas ele tem que comunicar ao síndico, ele tem que apresentar o auto de responsabilidade técnica lá, emitida pelo engenheiro ou pelo arquiteto. Ele pode pedir, solicitar quantas pessoas vão estar nessa obra para que ele possa controlar o acesso. Isso tudo cabe ao síndico fazer no sentido de cobrar. Agora, vamos pensar o seguinte, ele está saindo do horário que ficou estipulado, que seria de manhã, ele está fazendo o dia inteiro. Aí cabe, sim, a reclamação do condômino, olha, está acontecendo além daquilo que foi proposto, combinado, para que o síndico possa adotar medidas até administrativas, judiciais, enfim, é por aí que é o negócio. Só que você tem que formalizar. Não adianta só ficar ligando para o síndico, tem que formalizar. Olha, eu, dona Antônia, moradora do apartamento número tal, estou observando que está acontecendo tais coisas. Por quê? Isso vai ser usado como prova no eventual processo lá na frente. Não é isso, doutor? É assim que você age? Né? Na verdade, como você comentou, o início de todo o controle é realmente avaliar a RT apresentada pelo condômino, qual é o objetivo real dessa obra, então se vai ter uma alteração estrutural, se não vai, até para justificar, né, o uso de uma britadeira e de uma serra, enfim. Então, tem todo um procedimento, tem toda uma norma técnica que tem que ser cumprida. Isso já, independentemente da pandemia ou não. Em tempos de pandemia, fica ainda mais complicado, né? Porque temos hoje a situação dos moradores em home office, das pessoas realmente confinadas na unidade, então, fazendo cursos em EAD, estudando, fazendo reuniões de trabalho. Então, até o decreto, né, agora do município, ele veio a orientar que se suspendam obras não emergenciais ou não necessárias. Então, dependendo do transtorno que essa obra venha gerando, eu entendo que o síndico pode sim, né, solicitar a suspensão, mas como o Rubens bem colocou, tem que haver um respaldo do síndico, e esse respaldo nada mais é do que a reclamação de todos os moradores. Então, ele tendo esse registro das ocorrências, ele vai poder se respaldar numa decisão. Conversar com esse condômino, tentar chegar a um consenso, e não havendo essa possibilidade, realmente solicitar a suspensão. Mas o básico, né, é cumprir as normas técnicas, entregar, revisar essa RT, se for o caso, verificar se essa obra realmente pode estar sendo executada da forma como está sendo, e conversar entre os moradores até que ponto isso está gerando um transtorno fora do aceitável, né, fora do suportável. Diga, Renata. Mais uma pergunta do Vinícius, de novo. Ele gostaria de saber qual a opinião de vocês sobre o parcelamento de débitos através do cartão de crédito no lugar dos boletos. Antes de fazer essa questão aí do Vinícius, né, eu queria só, na questão anterior, acrescentar uma outra, a questão das lives de música que alguns condomínios têm promovido, né? Que é uma maneira também que o síndico tem que abraçar, desde que a comunidade, ou seja, ele faça uma enquete lá na comunidade e a grande parte aceite, porque senão, realmente, porque nós temos as exceções, tem as pessoas que estão em home office, que agora virou uma rotina, mas tem os enfermos, tem as pessoas que precisam de silêncio, enfim. E a gente não pode, por conta de uma necessidade nossa, querer que os outros a aceitem, né? Então, sempre ouvir a comunidade da melhor maneira possível é importante. A gente não pode esquecer que nós temos vizinhos fora do condomínio também, né? Também. Aí, que são incomodados também, né? No meu caso particular, nós chegamos a fazer uma live em um dos condomínios, mas, como você disse, foi uma solicitação da maioria esmagadora dos moradores, e foi feita por um morador, que é músico. Então, assim, o condomínio não teve custos, porque eu acho que isso é muito relevante, né? Quando você gera custo,
acho que tem que ter aí um cuidado maior do síndico, até para que isso não seja questionado futuramente numa prestação de contas, mas tivemos, assim, obviamente, dentro dos protocolos sanitários, então ninguém poderia ficar na área comum, os músicos com o distanciamento devido, em área aberta, e fizemos num fim de semana, num horário que encerrasse até as 9 da noite, para que também não passássemos do horário, né, de descanso, em respeito às pessoas que realmente estariam ali, como você citou, numa situação acamada, ou uma pessoa mais idosa, alguém que não tenha essa vontade de estar ouvindo a música alta na área comum. Mas, mesmo assim, ainda gera questionamentos. Mesmo assim, mesmo com todos esses cuidados, ainda geram questionamentos. Afinal, nós estamos lidando com pessoas, né? Não tem um formato igual, né? Cada um gosta de uma coisa, né? É bom, né? Mas nessas horas um pouco mais complexo. Alivia um pouco, né, a questão do confinamento, do distanciamento, as pessoas se sentem unidas naquele momento em comum. Assim, é gostoso para quem está curtindo o momento, mas, sim, obviamente, vão ter pessoas que não vão se agradar. Então, você tem que ter esse cuidado de ter a aprovação da maioria e também respeitar horários e normas para que o próprio condomínio não seja o advertido, né? Não saia das regras. E na questão que o Vinícius coloca, eu tenho que tomar a questão de pagamento do condomínio através do cartão de crédito. É um meio que surgiu muito em São Paulo, já é comum, né? Santos ainda está engatinhando um pouco. Tem que analisar muito bem a questão financeira do condomínio para implantar o sistema. Porque, veja, na hora que eu passo o meu crédito para alguém administrar fora, eu tenho que ter muita confiabilidade. Eu sei que as empresas de cartão de crédito nossas têm respaldo financeiro e tudo mais. Mas a gente tem que analisar contratualmente se vale a pena. Tem alguns condomínios fazendo a experiência. Eu acho que é interessante. Por quê? Porque você garante a não inadimplência. A própria empresa de cartão de crédito, ela vai financiar o condomínio nesse sentido. Quer dizer, se alguém não pagar, a administradora vai lá e paga. O meu receio, Vinícius, e a todos, qual é? A inadimplência crescer demais, e aí a administradora vai lá e toma o imóvel. E deixa de pagar, porque na hora que eu vender, eu pago tudo. E acontece, não sei com as administradoras de cartão de crédito, mas com muitos especuladores imobiliários. Não sei se você tem o mesmo pensamento, Cristiane. Então, na verdade, eu venho até estudando bastante sobre isso e eu acredito que seja uma saída para condomínios que estão realmente em situação de quase insolvência, digamos assim, né? Quando a inadimplência chega num ponto que realmente não é mais administrável. Você começa a ter que fazer muitos rateios, a prejudicar demais os condôminos pagantes, né, aqueles que estão em dia, que são adimplentes, e aquela situação toma uma proporção onde o condomínio não consegue mais pagar despesas básicas. Então, aí eu acho interessante, sim, mas recomendo que isso não seja feito sem uma assembleia, né, porque, como você bem colocou, você está cedendo um crédito que é do condomínio. Então, a partir do momento que você faz essa cessão de crédito, ela exige essa formalidade, exige que a coletividade concorde com isso. Então, acredito eu que registrado em uma assembleia, aprovado em uma assembleia, não haja um problema para a administradora em si e nem para o síndico. Agora, isso feito de uma forma sem aprovação, sem a concordância, né, do coletivo, aí isso pode ser discutido num futuro. Porque apesar de parecer interessante no primeiro momento, vai ter alguém que vai cobrir lá a inadimplência, não preciso me preocupar. Mas as pessoas têm que ter esse conhecimento de que o e se é sempre importante, né? E se? O advogado tem que falar esse e se, olha, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo.
na melhor das hipóteses, vai estar coberto, mas pode acontecer uma série de coisas que podem não ser a melhor opção, né? Porque você tem, por exemplo, você pode penhorar e leiloar aquele apartamento, você pode fazer várias coisas. Eu também comungo contigo, para chegar nesse ponto de eu ter uma empresa de cartão de crédito sendo a dona do crédito do condomínio, realmente eu tenho que estar depois de 50% de inadimplência, acima disso. Porque senão você realmente torna inviável para aqueles que pagam o valor que vai ser rateado. Do contrário, mas eles têm que estar cientes de que, olha, vai ter um custo tal, vai ser mensal, né? Sim, até para que você possa respaldar futuramente essas ações, né? Como você colocou, então uma eventual cobrança daquele crédito por um terceiro, né? Que não o condomínio, para que você possa legitimar isso, tem que haver uma aprovação em assembleia. E a gente não pode esquecer que em Santos nós temos o Santos, quando eu falo Santos, é a região nossa litorânea, né? Que tem imóvel ainda registrado o nome do Pedro Álvares Cabral, porque é tudo contrato de gaveta. Eu costumo brincar que é Pedro Álvares Cabral, mas não está no nome efetivamente da pessoa. Isso, para nós, advogados, influencia na hora de promover a ação. Né? Muito. Até porque se você promove essa ação contra uma parte legítima, o condomínio ainda vai ter um custo, né? Ainda vai ter uma despesa de sucumbência, ainda vai ter uma despesa de custas, essa ação, ela não vai prosperar, e ao invés de você conseguir alcançar o teu crédito, ainda vai gerar mais despesa para o condomínio. Então, por isso que eu falo que é muito importante também uma consultoria jurídica, né, para fazer esse acompanhamento. E o advogado que entrar com a ação errada ainda vai ficar muito bem elogiado, né? Com certeza. Fala, Renata, tem mais uma participação, é da Suzane Santos. Ainda vamos falar sobre barulho, mas não de obra. Vamos falar de barulho de condôminos. Condômino faz barulho? Eu nunca vi isso. Não. O que acontece? E realmente, né, durante o dia fica silêncio, porque as pessoas ou estão trabalhando ou os filhos estão em aula. E aí acaba-se tudo à noite, não tem para onde ir, fica brincando no apartamento, jogando bola, correndo, enfim. E aí, então, acho que é importante falar sobre isso, né? Sobre o regimento interno, a lei do silêncio, o que a gente pode orientar nesse caso. Ela faz uma pergunta, eu vou fazer, precisa repassar para vocês. Quem que deve fazer essa moderação? O próprio condômino ou o síndico? Então, no caso, qual é o nome da nossa... É Suzane Santos. Suzane Santos, obrigado aí pela tua participação. Olha, nas questões de ruído, barulho, tanto faz ela ser interna por conta de obra ou por conta de comportamento das pessoas, você tem a mesma regra, ou o mesmo instrumento. A reclamação, a comunicação ao síndico, o pedido de providências, porque, lógico, quando eu tenho um vizinho, eu sei que o vizinho tem crianças lá, tá, vou dar um toque, está me incomodando um pouquinho, dá para regulamentar? Lógico que eu não vou chegar lá batendo com o pé na porta, tem que conversar primeiro, porque as pessoas têm que ter convivência, apesar da pandemia. Se eu não conseguir dessa maneira mais democrática, mais, vamos dizer assim, pessoal, com quem está em tese gerando esse meu problema, aí sim eu vou falar com o síndico, mas vou instruí-lo com o quê? Com documentos, com prova, com uma gravação, com eventual troca de mensagem que eu tenha tido com o meu vizinho, para que ele saiba o que está acontecendo e que não é minha perseguição, porque de repente eu não gosto do meu vizinho e começo a inventar coisas, né? E o síndico também é tido muitas vezes como perseguidor. Então ele tem que ter instrumentos para que ele possa atuar da melhor maneira possível. Se eu tenho tudo isso, o síndico vai fazer a mesma coisa. Vai lá, conversar primeiro, verificou que não teve solução, e aí começa a tomar outras atitudes, até possivelmente chegar numa ação pelo direito de vizinhança, que você não pode causar problema de saúde, sossego e segurança a terceiros. E também a própria convenção, o regulamento interno define. Como nós estamos em tempo de pandemia, realmente as pessoas ficam internalizadas. Tem alguns sites até que ensinam como é que você faz exercício com os filhos e tudo mais, aquelas algazarras. Não é toda hora, você não vai fazer isso 24 horas por dia. Mas quando você fica concentrado em casa, parece que a coisa vai
tomando outras proporções, né, Cristiane? O que você acha disso? Olha, normalmente já há, né, uma dificuldade de convívio na esfera condominial, porque as pessoas elas têm hábitos diferentes, têm horários diferentes, então isso já é natural. Mas durante o isolamento social se tornou realmente um problema generalizado. Eu diria que hoje, em todos os condomínios, nós temos muito mais discussões sobre esse assunto. E exatamente pelo que você pontuou, porque nós temos crianças o dia todo dentro de casa, a noite toda. Nós temos pais que precisam trabalhar em home office, precisam fazer os afazeres domésticos. Então, eu tenho tido muitas reclamações, por exemplo, de pessoas fazendo faxina, lavando roupa, puxando móvel às 2 da manhã. Uma coisa que não era normal e que hoje virou uma prática, porque eu estou o dia todo em home office, com as crianças e tudo mais, eu estou conseguindo fazer isso às 2 da manhã. É razoável? Não. Desde que atrapalhe o vizinho. Então, assim, não houve um incômodo, ok. Houve o incômodo e a partir dele eu preciso tomar alguma atitude para conter esse problema. E aí a gente vai para as festas, para as lives, né? Muitos condomínios estão em isolamento social e os moradores ficam revoltados quando aquele vizinho recebe amigos em casa. Quer dizer, eu estou tomando meus cuidados, minha família está tomando os cuidados e a pessoa traz 10, 15 pessoas de fora e faz uma festa. Então, tudo isso é novo para a gente, né, dentro do âmbito condominial e temos que gerir dessa forma, conciliar. Então, assim, primeiramente, o ideal é que um condômino converse com o outro, exatamente para que, às vezes, esse condômino que está gerando o problema, gerando barulho, ele não tem nem noção disso, então, desse incômodo real, de que ele está atrapalhando, e ele cessa o comportamento. Se esse comportamento não cessar, aí sim, conversar com o síndico, embasado, logicamente, em horários, em situações, para que seja feita uma advertência e possivelmente uma multa se não houver outra solução. Mas o ideal é sempre tentar conciliar. E o síndico vai ter esse papel de mediador, né? Não é uma responsabilidade do síndico resolver problemas entre condôminos, mas é uma responsabilidade do síndico fazer cumprir as regras. Sim. Então, a partir do momento que esse barulho for fora dos horários permitidos, ou ou acontecer, como você falou, um dano à saúde daquela pessoa, está atrapalhando o seu trabalho, o seu descanso, então aí sim, o síndico tem que agir, não tem outra forma. Isso é para a gente diferenciar daquelas situações eventuais. Um dia lá eu derrubei alguma coisa lá no meu apartamento que assustou alguém de baixo ou até do vizinho, porque hoje em dia as paredes são fininhas, né? E se é uma coisa eventual, lógico, tem que ser eventualmente advertido verbalmente. Olha, o que aconteceu lá? Você está bem? Não, eu derrubei o vaso Ming. Eu vou estar destruído, né? Porque o prejuízo já foi maior que a multa, né? Mas, de qualquer maneira, essa comunicação, ela acaba evitando o conflito lá na frente. Se eu derrubar, até como medida protetiva, tem que ir lá no vizinho de baixo e falar assim, olha, desculpa, caiu lá. Às vezes a pessoa nem está em casa, né? Mas a gente tem que se preocupar com o vizinho. Sim. E trabalhar a tolerância também, né, Rubens? Também. Que hoje em dia também está muito difícil. O pessoal, por conta dessa situação de isolamento, há uma perda da tolerância também. Então, às vezes, situações muito simples, muito normais, digamos assim, que num dia comum, né, a pessoa teria uma paciência, uma tolerância, hoje não está tendo, porque está confinado 24 horas naquela unidade. Então, não se percebia que aquele morador fazia tanto barulho, não se percebia que a criança corria o dia todo, porque aquilo era uma outra realidade, né? Não estava lá para presenciar, né?
Exatamente, não estava o dia todo na unidade, ou à noite não estava em casa, saía e tudo mais, também recebia suas visitas. Então, a gente tem tentado trabalhar muito nessa linha. Conciliação, conversar com o morador, explicar que houve um problema, que houve uma reclamação, e se não há uma atitude no sentido de sanar o problema, aí sim partir para uma advertência. Sabe, Cristiane, que eu já tive algumas experiências, já estou nessa área condominial há algum tempo, né? Não vou revelar aqui, que senão vou falar que eu sou mais velho do que parece. Teve uma situação de um condomínio em que a pessoa que morava naquele condomínio, ela tinha problemas mentais. Andava nua, não se limpava, coisas assim. E aí descobrimos lá que o condomínio era em nome dele e ele tinha mais 3 irmãos. E os irmãos é que pagavam o condomínio, então ele não era inadimplente. A coisa ficou tão feia que ele virou acumulador. Não. E o condomínio não tinha nem o que fazer, porque procurava a família só se furtava, saía. Então, veja, muitas vezes, por isso que é importante a gente ter um diagnóstico, saber quem mora naquele condomínio, qual é o hábito dele, quais são os parentes, qual é o canal de comunicação de emergência, para não chegar numa situação limite como essa. Imagina, tudo bem, o problema do barulho, ele incomoda mesmo, tem gente que tem uma percepção auditiva maravilhosa, que consegue ouvir muito, muito fácil, né? Mas muito além. Muito além, mas esse também é um problema, né? Porque começa a ouvir coisa que nem é lá, não tem nada a ver. Mas, de qualquer maneira, uma situação como essa, de um transtorno mental, o condomínio acaba tendo que absorver, e não deveria. Não é coisa para o síndico resolver, né? Mas sim, na verdade, o Código Civil hoje, ele nos dá a figura do condômino antissocial, né, que seria aquele que chega a gerar um transtorno tamanho que é impossível que ele conviva no seio condominial. Então, ele prejudica a coletividade como um todo, ou um número significativo de moradores, e realmente se recusa, né, seja às vezes por uma doença mental, seja por uma questão comportamental, ele se recusa a atender às regras, ele não atende, mesmo com advertências, mesmo com multas, em muitos casos até com boletins de ocorrência, né, eu já tive casos onde a gente teve que entrar com um processo, e aí, na questão da consultoria jurídica, entrar com um processo para retirar o condômino da unidade. E mesmo sendo proprietário, vai ficar sem o direito ao uso daquela propriedade ele pessoalmente. Só que é lógico, aí são casos extremos, né, onde o síndico tem que estar muito bem resguardado documentalmente e tem que atingir um número considerável de moradores para que haja essa caracterização do condômino antissocial. No geral, normalmente é um condômino que não gosta de regras, né? Mas quando recebe a primeira, a segunda multa, ele acaba tentando se adaptar, né? É melhor se adaptar do que continuar pagando aquelas multas. Então, é efetivo, mas nada como a boa e velha conversa sempre. A Renata tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, não é uma pergunta, a gente vai encerrar já, mas assim, eu não quero encerrar sem levantar essa questão. Olha só, Cristiane, para vocês, eu sei que a gente não vai esgotar esse assunto, não é um intuito, mas a gente vai deixar aí uma sementinha. Sim. A gente sabe que tem aumentado consideravelmente o número de violência doméstica, né? E aí a gente já está em vigor em alguns estados a lei que obriga o síndico a informar aos órgãos de segurança sobre esses episódios, né? Então, assim, vamos dar só um parecer do que realmente isso daí pode, se vier a acontecer no nosso estado, essa lei, o que isso pode gerar, um parecer de vocês sobre isso. Já tem legislação, parece que Distrito Federal, Minas Gerais, ouvi falar que Rio Grande do Norte, e que no estado do Rio de Janeiro
teve a lei e ela foi declarada inconstitucional. No meu posicionamento particular, o síndico ele já tem um sem número de atribuições, de responsabilidades, que essa questão de fiscalizar se está tendo ou não violência doméstica, ela invade um campo muito tortuoso, porque apesar da gente ser solidário com a violência doméstica contra a mulher, contra crianças e idosos, ninguém quer isso, né? Mas o síndico, ao mesmo tempo, será que ele tem todo esse poder? E se na hora H lá, a mulher chegar e falar assim, tá vendo esse olho roxo aqui? Não foi ele que bateu, não, foi eu que caí. O que o síndico vai ter? Visão de raio-x para entrar no apartamento e dizer que foi assim, foi assado? E a palavra dele contra a da vítima, enfim, tem tantas coisas aí que é um encargo para o síndico que é perigoso, no meu ponto de vista. Não sei você, Cristiane. Sim, conversávamos sobre isso um pouquinho antes, né, da nossa reunião, e é um fato. Eu acho louvável a intenção do legislador, né, em relação a tentar mais um meio de proteção a vítimas de violência doméstica, mas como você vai instrumentar isso, né? Como você vai agir, como o síndico vai ter essa responsabilidade sem ferir direitos constitucionais daquele proprietário, ou seja, a intimidade, a vida privada e tudo mais, e ao mesmo tempo, como que você vai definir se aquilo é realmente um caso de violência doméstica ou não. Então, denunciar qualquer tipo de barulho, qualquer tipo de situação, um comentário de um vizinho que possa eventualmente levar o síndico a crer que existe uma situação de violência doméstica. Então, eu acho que a legislação ela tem que ser muito ponderada até que ponto, até que limite vai essa responsabilidade do síndico. E acredito eu, né, hoje já seja uma postura de qualquer síndico, havendo uma situação real, uma situação que se identifique aquela violência, fazer a denúncia. Isso qualquer condômino, qualquer cidadão, né, poderá fazer essa denúncia. Agora, responsabilizar o síndico se não houver a denúncia que é o complicado, porque nós não temos... nós não temos meios ali dentro do condomínio de fazer esse controle. Então, assim, eu como comentei, não vejo muito bem instrumentada essa legislação. Acho que eles vão ter que melhorar, pelo menos, a questão de até onde, qual o limite dessa obrigação e como o síndico vai proceder. Porque, como você bem colocou, infelizmente, a maioria dessas mulheres vítimas de violência doméstica, elas temem o agressor, né? Elas já estão naquela situação de violência há algum tempo. Então, se houver uma denúncia e chegar um reforço policial ou qualquer coisa no sentido, é muito provável que elas mesmas vão dizer que não aconteceu. E aí o síndico ele vai ser processado por um dano moral, por uma falsa comunicação de crime. Como que isso vai funcionar para o condomínio? Então, acho que tem que ser mais estudado, mais debatido, né? Principalmente pelo legislativo, quais vão ser as orientações para que o síndico possa agir nessas situações. Senão, acaba virando em vez de virar uma providência, vira uma tormenta para o próprio condomínio. Né? Para o próprio condomínio. O condomínio antissocial, é difícil até você ter lá o consenso. Todo mundo fala, aquele fulano lá do apartamento número tal, ele é inconveniente, ninguém quer mais ele aqui. Mas na hora que você chama a assembleia para todo mundo decidir pelo destino que deve ser dado, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, raramente você consegue o quórum, seja porque ele é muito grande, seja porque as pessoas não querem se expor. Ela fala assim, síndico, vai lá e se vira, não é isso? Sim. Não, às vezes com advertências simples do dia a dia, o pessoal já fala, eu não quero que conste o meu nome.
E aí, como você faz, né? Algumas situações você consegue identificar numa câmera, solicitar ao seu zelador que verifique o barulho, que registre, mas situações como essa, por exemplo, né? É uma discussão, uma agressão na madrugada, onde algum morador ouviu um barulho que se assemelhe com uma situação de violência. Então, como que você vai fazer essa pré-análise para efetivamente confrontar esse morador, que seria um suposto agressor, né? Aí é onde mora o perigo. Aí é que vamos ter que ter muita cautela nesse confronto com o agressor ou o possível agressor. Olha, Cristiane, infelizmente já chegou o nosso tempo. Eu quero agradecer a você, agradecer a todos da live. Um prazer muito grande. Agradeço a todos que nos acompanharam e fico muito grata pela oportunidade dessa conversa e à disposição também dos colegas aí, ouvintes, se quiserem encaminhar alguma dúvida, alguma sugestão pelo nosso Facebook, também ficamos à disposição. Muito obrigada, Rubens. E eu queria parabenizar também a OAB pela iniciativa da criação das comissões de direito condominial, porque elas aumentam muito a qualidade dos colegas nas discussões em geral, né? Porque isso a gente pensa que não é complexo, mas só na hora que começa a ver aqueles poucos artigos... Não, extremamente. Eu estou muito satisfeita, porque, na verdade, é a primeira vez que a OAB Santos tem uma comissão de direito condominial, né? Uhum. E temos, assim, um grupo excepcional, colegas extremamente aplicados no estudo, que me auxiliam muito aí no trabalho, em desenvolver artigos, em fazer um estudo, em levar conhecimento, não só para os colegas da área, mas para síndicos e administradores. Então, a comissão é um primeiro passo, né, para a gente começar a disseminar o direito condominial, que é muito bacana, muito interessante. Tá certo. Obrigado a todos, a gente vai encerrar. Vamos lembrar Fala, que Renata. A live ficará gravada, estão perguntando aí, ela fica disponível na nossa página do Facebook, tá bom? E, Suzane, por favor, você pediu para a gente mandar por escrito, eu vou te pedir isso. Suzane que fez a pergunta sobre o barulho no condomínio, dos condôminos. Manda um e-mail para a gente, no sicom@sicom.org.br. Tá bom? A gente também tem a equipe lá esperando para responder para vocês. Você fica respaldada do que precisar. Um abraço a todos, então. Vamos lá. Até mais, gente. Um abraço. Boa tarde. Okay. Isso.